Olá, meu nome é Larissa Campos Mota, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Química e vim apresentar esse artigo para a disciplina de espectrometria de massas, intitulado Espectrometria de massas de ionização em paper spray aplicada à química forense, drogas de abuso, tintas e documentos questionáveis. Esse é a capa do artigo, ele foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do professor Anderson Romão, na Universidade Federal do Espírito Santo, no Laboratório de Petroleômica e Forense. Ele foi publicado no ano de 2017 na revista Analytical Methods. Então, com o advento de uma nova família de técnicas de ionização e espectrometria de massas ambientes, foi introduzida como uma maneira simples de gerar íons em MS. Essas técnicas são alternativas simples e eficientes para a detecção e quantificação de analitos diretamente, a quantificação e a detecção dos analitos diretamente em seus ambientes ou colocados em superfícies auxiliares. DES e DART são as técnicas percussoras e protagonistas dessa revolução. Após a introdução dessas duas técnicas, muitas outras surgiram com o mesmo propósito, como essas mostradas aqui. E um total de 40 fontes de ionização diferentes foi relatado até 2013, o que demonstra que as técnicas de MS ambiente são atrativas e têm sido aplicadas em diversas áreas da ciência. Dentre as fontes ambientes mencionadas, Young, em 2010, sob orientação do professor Cooks, desenvolveu a fonte de ionização em paper spray. Então, esse aqui é o esquema da fonte e como que ela funciona. A técnica de paper spray ela é derivada do electrospray e ela é baseada na aplicação de um analito sobre a superfície de um papel triangular, como mostrado aqui, e fixada com uma pinça e umidificada com um solvente prótico. O sistema, então, é colocado na entrada do espectrômetro a uma distância de 3 a 5 milímetros. E um potencial de 3 a 4,5 kV é aplicado e o spray vai ser produzido sem a necessidade de um gás de dessolvatação. Nós temos aqui, para a parte experimental, foram utilizadas amostras de drogas de abuso, 25I-NBOME, de folhas da planta de cannabis sativa e extrato também. Também foram analisadas amostras de ervas para emagrecimento. Foi preparado soluções padrão para a curva de calibração com 8 soluções de drogas, 8 padrões. E também foram analisados 4 extratos de canabinoides sintéticos. Em documentoscopia, foram feitas análises de 6 marcas de canetas esferográficas azuis, além de cédulas de R$100 produzidas a partir de digitalização e impressão, em impressoras jato de tinta de laserjet, e cédulas autênticas e falsas, também no valor de R$100. Os equipamentos utilizados foi primeiro um FT-CRMS, modelo 9.4 T Solaris da Bruker, com uma pressão de gás de nebulização de 1,5 bar, uma voltagem capilar de 3,8 kV e uma temperatura capilar de transferência de 250 graus. Todos os espectros de massas foram calibrados externamente usando o NATF-TFA, o poder de resolução de 67.000, e uma precisão de massa menor que 2. Forneceu, então, atribuições de fórmulas moleculares inequívocas para as moléculas carregadas individualmente. Um outro equipamento utilizado foi da Thermo, com uma resolução de 70.000, uma voltagem de pulverização de 3,5 kV, uma média de 3 microvarreduras para cada espectro, uma temperatura capilar de 270 graus e um nível de radiofrequência de LTS de 50.
Também foi feito o cálculo de DBE, conforme a fórmula, onde C, H e N são, respectivamente, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Também foram feitas análise em MS ambiente quantitativo. Então, foi construída a curva de calibração de MDA, MDMA, MDEA, MCPP, MA, cocaína, LCD e DOB. Foram utilizadas 10 concentrações e os níveis foram de 1 a 100 ppb. As curvas de calibração foram construídas a partir dessas relações de transição de massa e o LOD e o LOQ foram calculados a partir dessas fórmulas, onde o SB é o desvio padrão do branco e o M é a inclinação da reta obtida para cada padrão. Então, como resultados de discussão, a primeira análise feita foi o 25I MBOM, lembrando que ele é 25I por conta do átomo de iodo, mas ele também poderia ser 25Cl ou 25Br, né, se tivesse um bromo ou um cloro aqui. Então, foram feitas uma comparação do paper spray com o electrospray, e nesse caso a gente conseguiu identificar um sinal ruído muito bom para o MZ428, que é a molécula protonada, e também foi possível identificar o dímero dessa molécula, um dímero protonado dessa molécula aqui, que é, né, o 25N-BOM. E aí a gente consegue observar, né, que é um espectro mais limpo comparado ao electrospray, e também uma identificação mais pontual, e sem a necessidade de qualquer extração ou um preparo, né, mais profundo, somente a aplicação no papel. Quando a gente compara, então, o PSI com o electrospray, a gente tem um maior número de MZ identificado, e isso mostra uma menor sensibilidade, né, nos sinais, e isso pode ser devido a um processo de supressão iônica causado pelo efeito de matriz, que são as impurezas extraídas da superfície do papel, ou a diluição da amostra, que foi em concentração de 1 micrograma por ml. Então, uma outra análise realizada foi dos canabinoides sintéticos, e nessa análise é possível identificar 5 compostos, né, 5 compostos ativos, e também foi feita uma comparação entre o paper spray e o electrospray. No electrospray, todos os 5 compostos foram identificados como moléculas protonadas e também como dímeros, com os valores variando de MZ 300 a 800, com intensidade relativa maior que 2% e erro de massa menor que 2 ppm. Já no electrospray, comprovando que a técnica, né, se a gente for analisar aqui o electrospray, a gente comprova que a técnica de paper spray não causa nenhum efeito de matriz provocado pelo substrato do papel, como mostrado anteriormente no N-BOMs. Os canabinoides sintéticos, eles são facilmente identificados no modo de ionização positiva devido ao fato de serem espécies nitrogenadas e são excelentes bases de Lewis, né? Ou seja, possuem valores de pK baixos. Já na análise dos extratos e da folha de cannabis sativa, foi feita uma comparação do LS com o paper spray,
com o LS é feita a partir da planta, da folha mesmo, diretamente na folha, aplica o potencial e o solvente para fazer a análise. E no paper spray é o extrato do cannabis no papel triangular. Nesse caso, é possível também identificar a molécula protonada, o íon M mais H, em 315 nos dois, mas no paper spray o sinal é muito baixo, mostrando aqui, então, que o LS possui, né, maior sensibilidade. E a gente também sabe que a molécula protonada em 315, o MZ315, ele representa a molécula de delta-9-THC e também os isômeros, o cis-delta-9-THC, o delta-8-trans-THC, o CBL-C5 e o CBC-C5. Também foi feita, né, como eu disse, ia fazer a curva de calibração. Foi feita utilizando todos os padrões de drogas. Essa curva ela é aplicada para a quantificação dessas 8 drogas na faixa de 1 a 100 ppb. Utilizando também o paper spray, se mostrou uma grande capacidade na triagem de uma ampla variedade de novas drogas psicoativas. Além disso, foi revelado que o paper spray apresenta desempenho quantitativo desejável para muitos compostos alvos em amostras complexas. Então, aqui nessa tabela a gente pode ver, né, a curva de calibração para cada um dos padrões, as transições de MS-MS, o R quadrado, o LOQ e o LOD. E agora, partindo para a documentoscopia, nós temos aqui que esse trabalho, também, né, essa parte do trabalho também com o paper spray, ela foi aplicada para obter o perfil químico de 6 marcas diferentes de canetas azuis. Então, ela mostra basicamente 3 tipos de corantes. Então, a gente tem o primeiro, que é esse aqui, mostrado aqui a fórmula molecular dele, e a estrutura química, que é 1,3-dimetil 1,3-ditolilguanidina, de MZ268, o MV, que é o violeta básico 3, de MZ372, e o azul básico 26, com MZ de 470. E as estruturas estão todas mostradas aqui. Os íons, então, em MZ 372 e 470, foram detectados como os cátions M2+ e M3+. Então, eles estão identificados aqui. E o íon 268 foi detectado em sua forma protonada, o M1 mais H. Entre eles, o corante MV, que é o violeta básico, ele é principalmente aplicado como um relógio químico. E também foi identificada uma vasta degradação desses produtos, com vários sinais identificados no decorrer dos espectros, para cada tipo de para cada um dos tipos de corante. E essa degradação é devido à substituição do grupo metil por hidrogênio. Então, a partir desse perfil químico, a partir do perfil químico observado nessa figura, podemos então classificar as canetas em 3 grupos. Então, a gente tem o grupo de canetas 1, que é o MZ268 e 237. O grupo 2, com as canetas de 2 a 5, que vão conter os íons 372 e 470. E a caneta 6, que contém apenas o íon 372. Então, a gente consegue separar, né,
essas 4 são as que têm um perfil parecido, 1 e 3 que se diferem. Além disso, diferentes valores, né, de RI foram observados para as canetas 1. Então, para a caneta 1 é 0,95, para a caneta 6 foi 0,81, em comparação com as demais, né? Que as demais são bem parecidos aqui, os valores. O próximo, então, foi feito um estudo de caso, e aí, bem básico, né? Onde foi feito o primeiro traço com a caneta, foi utilizada a caneta 2 nesse experimento, então foi feito com a mesma caneta. Então, fez o primeiro traço, 7 dias depois fez o segundo traço, e com 14 dias fez a análise. E a gente consegue observar aqui as modificações fraudulentas de informação em documentos, por sobreposição de linhas. Então, para verificar, a gente fez essa... os autores fizeram a análise e foi observado aqui que a caneta azul ela contém basicamente o corante básico violeta 3 e o azul básico 26, com MZ 372 e 470. Então, foi feita aqui a figura 1, a análise do traço 1, a segunda com o traço 2, ou seja, 7 dias de diferença de um para o outro, e a C era a interseção, bem no meiozinho aqui da interseção dos dois traços. E também foram analisadas por paper spray após esses 14 dias, como eu havia dito. Então, a partir dos valores da intensidade relativa de 372, 0,68, 0,59, 0,60, podemos mostrar aqui que é semelhante ao traço 2 e à interseção. Então, o que vai dizer que o traço 2 sobrepõe o traço 1, provando, então, a capacidade do paper spray em detectar as modificações fraudulentas em um curto período de tempo. Agora, um estudo de caso mais complexo, que foi feito num documento questionado que possui 5 rúbricas diferentes. Então, foram levantadas 2 questões para esse estudo de caso. A primeira é se a assinatura 1 e a assinatura 2 são do mesmo período, ou seja, de 1996. E a outra questão é se as canetas utilizadas nas 5 assinaturas possuem um perfil químico distinto ou semelhante. Então, para a primeira pergunta, a gente pode observar aqui os 2 espectros e eles são exatamente iguais, e o que comprova que eles são da mesma época, são semelhantes, e eles se distinguem das outras canetas, que têm perfil químico diferente entre elas e em relação à assinatura 1 e 2. É possível também identificar os íons, né? 372 aqui, 358 e 344, são os característicos, né, que a gente mostrou no slide anterior. Então, é isso, elas são idênticas. E elas também possuem o valor idêntico da relação da intensidade aqui. Portanto, se a gente for comparar para a questão 2 agora, se elas são da mesma caneta ou se elas têm perfil diferente, então, comparando essas 3, a gente já viu que elas são diferentes entre si, então conclui-se que as rúbricas foram feitas por 4 canetas diferentes e provavelmente em tempos diferentes também. Um outro caso é a análise de notas de dinheiro, em que a gente tem uma nota autêntica aqui, foi feito o perfil químico, e o perfil também químico foi feito para as notas falsas apreendidas e as notas feitas
né, de maneira caseira, impressa em impressoras comuns, como uma DeskJet e uma LaserJet. Então, notas aqui que os perfis são totalmente diferentes da nota original e que as falsificações do perfil químico são correspondentes à LaserJet, né? A LaserJet não, perdão, a DeskJet. Então, é possível também, com o Paper Spray, fazer a identificação do perfil químico de notas falsas e identificar qual é a verdadeira e qual é a falsa. Então, por último, aqui nós temos o suplemento dietético, e também foi feita análise por Paper Spray para criar uma impressão digital para monitorar a qualidade desses produtos e a autenticidade. Então, foi feito um detalhamento no perfil químico dessas amostras de fitoterápicos, foram identificadas sacarose e glicose em todas as amostras, elas em forma de adulto de sódio e de potássio, aqui e aqui. Também foram identificadas cafeína, foi encontrada como um adulterante, e também um composto que se chama sibutramina, que ele é um medicamento proibido em alguns países, inclusive no Brasil, e ele foi detectado como um íon molecular em 280, mostrando também que é possível fazer essa diferenciação aí com o Paper Spray. Então, por fim, nós temos que, né, como conclusão do artigo, os autores concluíram que a técnica de Paper Spray provou ser uma ferramenta poderosa para elucidar numerosos casos em química forense. Então, esse trabalho ele veio para verificar toda essa diversidade de aplicação. A relação sinal-ruído é favorável e tem uma sensibilidade na identificação do 25I-NBOM por Paper Spray, sem pré-tratamento. E aí ele coloca como característica marcante da técnica. Em comparação com a técnica do Paper Spray, o Electrospray tem um efeito de matriz mais evidente na ionização e na identificação das 4 amostras de extrato de canabinoides sintéticos analisados pelas 2 técnicas de ionização, né, tanto o PSI como o Electrospray. O mesmo perfil químico foi confirmado, comprovando que não há efeito de matriz no Paper Spray, e ambos os casos de NBOM e de canabinoides sintéticos, a identificação é favorecida pela identificação no modo positivo de ionização. Então, para analisar os extratos das folhas de cannabis sativa, a técnica de LS é promissora, deve ser explorada em estudos futuros, visando identificar os perfis químicos dos canabinoides em função do envelhecimento dessa espécie e as suas condições de armazenamento. E, além disso, o Paper Spray mantém-se promissor na quantificação de uma variedade de drogas ilícitas, como as apresentadas nesse artigo. Na documentoscopia, a técnica de Paper Spray pode ser aplicada em estudos relacionados a cruzamento de traços produzidos por canetas da mesma marca ou de marcas diferentes e a classificação de cédulas reais e falsas. O Paper Spray também se mostrou uma técnica eficiente para o monitoramento de qualidade e autenticidade de produtos fitoterápicos, comumente comercializados no mercado brasileiro. Então, minha apresentação foi essa, espero que gostem, muito obrigada.